objetivos y percepción del riesgo. O sea, lo importante aquí es la percepción del riesgo. Es como alguien dice, si uno no admite el problema, uno no puede ser curado por él. Si alguien es alcohólatra y no admite, por ejemplo, que tiene un problema, nunca va a poder ser curado. Digo alcohólatra porque, en fin, no estoy hablando para ninguém, obviamente. Mas ese es un primer problema. Y muchas veces nos tenemos ese problema, no solo en Brasil, mas en muchos lugares. No perciben el riesgo que nos estamos pasando, experimentando. Algunas de las medidas económicas que existen pueden ayudar a la adaptación. No, por ejemplo, aquí se habla mucho de mecanismos de crédito para adaptación, de fondos de adaptación. Entonces, el IPCC establece las bases científicas para que puedan ser implantados esos fondos. Mas el IPCC no define esa política de financiamiento de adaptación. Eso ya es decisión de la Conferencia de las Partes. O sea, decisión do gobierno, no de la academia, es do gobierno. ¿Okay? Y planeamiento pobre, exageración en las posibles salidas de una medida de adaptación o fracaso de una medida de adaptación, todo eso puede dar lugar a formas de maladaptación. O sea, alguien que no planeó bien, que no resolvió bien, você puede tener un problema mayor de lo que fue al inicio. O sea, você tiene que resolver el problema principal y también un problema de forma de adaptación que no funciona. Y ya para terminar, ¿hasta qué grado nos podemos pensar en adaptación? Por ejemplo, sería un error pensar que nos podemos nos adaptar sin hacer alguna cosa que pueda revertir a mudanza climática. O sea, no podemos pensar en adaptación si hay esto no piensa en mitigación. Mitigación es importante. Mitigación es lo que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto estufa. Y si eso no se reduce, el crecimiento va a continuar, las mudanzas van a ser mayores y la adaptación no va a funcionar. Y tenemos que pensar que adaptación ni mitigación sozinhas pueden resolver el problema de las mudanzas climáticas. Los dos tienen que ir en conjunto. ¿Entendeu? ¿Y o qué precisamos para resolver el problema? Hay idea que fue implementada y que hasta ahora sigue siendo pensada, que si podemos evitar el aquecimiento mayor a 2 grados centígrados, podemos, asumiendo que tenemos cero emisiones a partir del año 2040, 2050. O sea, una forma de poder evitar ese crecimiento es reduciendo las emisiones. Ahora, ¿qué tan posible es reducir esas emisiones? Eso ya es otra historia. Entonces, ¿qué significa? Cuando uno no quiere emitir, al contrario, uno quiere absorber más, tenemos que ver formas de absorber CO2. ¿No? Programas mundiales de reflorestamiento son formas de absorber CO2. A geoingeniería, por ejemplo, que eso del grupo 3 está trabajando mucho, de formas de poder tirar ese CO2 do planeta, son formas de poder prever a intensidad de la mudanza climática. Pero eso también es algo que está haciendo en muchos estudios, ¿no? O sea, eso no compete al grupo 2, sino simplemente colocar en el contexto de que precisa de formas de poder no solo reducir las emisiones, sino absorber esas emisiones que están en exceso, porque existen gases en exceso. No colocamos más, mas tenemos ese exceso, entonces tenemos que tirar ese exceso. Bueno, yo creo que con eso termino. Entonces intenté dar una visión bastante general de lo que fue discutido onte, y también colocar algunos ejemplos clásicos y específicos para América del Sur y América Central. Obviamente que ahora, ya en 2014, conocemos mucho más y mejor lo que fue establecido en 2007. Y justamente a falta de la necesidad de nuevas pesquisas en impactos, monitoramientos de impactos, no Brasil pueden ayudar a tener una mejor posición sobre riesgos e impactos ya para el quinto relatorio de unos 6-7 años. Bueno, entonces agradezco nuevamente a la Academia Brasileira de Ciencias, Naciones Unidas, pela oportunidade de falar e... Gostaria de convidar a pessoa para a competência da mesa, aí vocês podem fazer, a gente pode dar uns 15, 20 minutos, principalmente por causa do professor Marcos, e aí faz umas perguntas assim, e depois quem quiser individualmente perguntar, a gente vai ter mais tempo e espaço para lá, para que vocês se distribuam melhor. Sim.
Aí eu vou pedir para, como a gente está transmitindo, não tem câmeras de todos os lados, quem quiser fazer alguma pergunta, se identifica, a gente dá onde é, tá? Seu nome, qual vem. Eu sou administrador da agência F da Espanha. Eu gostaria de saber se um país como Espanha, onde o turismo é a primeira fonte da economia espanhola, como pode afetar isso no crescimento do nível de mar para a economia espanhola? E quais são os perigos que a gente tem, tendo um clima cada vez mais africano? E então, como a gente vai poder se adaptar a isso? Bem, justamente toda la región mediterránea de Europa, el norte de África, parecen como las regiones más vulnerables al aumento de temperatura, ¿no? Y en algunas regiones también elevación del nivel del mar, pero lo que se refiere más en toda esa región es la posible reducción de la precipitación y los aumentos de la temperatura. Yo creo que grandes áreas de España, incluyendo las regiones semiáridas, ya tienen problemas de falta de agua actualmente. Madrid, pues, es un problema que ya vi. Y justamente en la parte de impactos, una de las áreas que tiene un capítulo sobre eso es la parte de turismo. Porque en algunas áreas dice, qué bien, va a ser más bonito, más calor, todo el mundo sale del invierno, va para España. Más elevación del nivel del mar es un problema grave, que afecta en algunos casos las estructuras de los puertos, ¿no? Para recibir los barcos. Pero sí, o sea, España es una de las regiones, la verdad, esa africanización del clima de España es algo que los delegados mostraron mucho, porque tal vez toda esa región mediterránea es la más afectada, mucho más afectada que en otras áreas de Europa. Olá, Renato da agência Associated Press. Eu queria saber, você falou que observando o que está acontecendo no Brasil, a gente pode ter uma ideia melhor. Pode falar um pouco mais dos impactos no Brasil e como o que está acontecendo no Brasil agora, essas enchentes e essas secas estão ajudando a entender melhor? Bom, no governo do Brasil consideran tres aspectos fundamentais: a segurança hídrica, segurança energética e segurança alimentar. Então, nos últimos anos, o Brasil tem experimentado secas e enchentes em grandes áreas. Secas no nordeste que têm afetado a segurança hídrica e alimentar, as secas que nós temos na região atualmente, então, e também as enchentes nos Amazonas. Ou seja, esos fenómenos têm ajudado a entender melhor no Brasil a magnitude do problema, que é a variabilidade do clima, ¿no? E que essa variabilidade pode aumentar no futuro, o sea, que essas secas e enchentes podem ser. E isso ajuda porque já tem medidas de propostas como adaptação. Em alguns casos, a construção de usinas, por exemplo, para poder garantir a energia hidroelétrica, o accionamento das termoeléctricas. O sea, todo eso, en cierta forma, Brasil tem reagido de una forma para enfrentar esos extremos. Mas nós temos que pensar que esos extremos pueden ser más frecuentes y tal vez a forma como os governos, não só o Brasil, no mundo, enfrentam um problema que acha que vai durar 1 ano, 2 anos, pode ser diferente quando o problema passa a durar 20 ou 30 anos. Então, eu diria que a experiência está mostrando realmente que a adaptação é algo que tem que ser pensado no longo prazo, não de 1 ano para outro, mas sim de décadas. E é algo que estão trabalhando. Em termos da Amazônia, a floresta amazônica, e deforestation, e desmatamento, como é que o Brasil está indo em relação a isso no longo termo? Bom, Marcos, desmatamento tem diminuído. O Brasil diminuiu o desmatamento sensivelmente. Pode puder só botar no telefone do seu lado, obrigada. O Brasil, só um comentário antes da pergunta que você fez antes, desses eventos extremos, um dos eventos extremos que pode estar relacionado com a mudança climática foi essa seca que nós tivemos agora em janeiro, fevereiro, ainda que ele tenha sido por 15 dias, um mês,
quando isso ocorre, por exemplo, num momento específico do crescimento das plantas, isso pode levar a uma quebra de safra que pode causar um problema enorme. Então, a gente tem que ver também que esses efeitos, eles não... às vezes um efeito extremo ele pode levar a um impacto muito grande, mesmo sendo uma coisa relativamente pequena ou curta. Então isso é uma coisa do momento atual que é importante alguns agricultores que eu conheço em São Paulo já estão falando de uma quebra de safra de 20%, talvez 30% na cana-de-açúcar, o que pode impactar no etanol. No caso da Amazônia, nós diminuímos, apesar de nós termos diminuído a queimada, nós ainda queimamos. Então, o Brasil ainda é o país que mais queima florestas do mundo. Então, a Amazônia, como você viu ali, o Nordeste, quer dizer, o dessecamento do Nordeste, o Nordeste vai ter um impacto bastante grande em termos de seca, e essa seca vem através da Amazônia Oriental. Isso vai levar, provavelmente, à perda de espécies e a mudanças na Amazônia, entrando pelo mesmo lado que a agricultura está entrando. Então, existe, sim, uma grande possibilidade de impacto na Amazônia. Obrigada. Pode só me falar, repetir seu nome? Buqueriti, Marcos Buqueriti. Muito obrigada. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou o Thiago, da TV Brasil. Em relação ao Nordeste, os carros-pipa são ou não são considerados uma forma de adaptação? Você falou de adaptações mais permanentes, e que medida pode ser adotada no Nordeste brasileiro, por exemplo? Bom, uma das coisas que eu sempre escutei do Nordeste, me falavam que não era problema de falta de água, sino problema de gerenciamento. Isso sempre foi uma coisa que eu escutava de todo mundo. Agora, em estados pequenos, como Sergipe, eles conseguem resolver o problema de todo o estado com carro-pipa. Mas quando tem uma seca, por exemplo, de um ano ou de vários meses, conseguem resolver. Mas já nós estamos entrando quase ao terceiro ano de seca. Então, sem querer dar propaganda a algum canal de televisão, mas domingo de noite, faz tempo assisti de que a qualidade da água que os caminhões-pipa levavam não era a melhor para beber, mas ainda assim bebia, isso ou nada. Então, e as ONGs começaram, a ASA, a Articulação Semiária, começaram com aquilo do construção de cisternas, de alvenaria, e isso ajudava um pouco o problema. Agora o governo assumiu isso, mas em alguns casos eu tenho conversado com pessoas lá que ficavam muito preocupadas porque já não colocavam tanques feitos de tijolos, eram tanques de plástico. E tanques de plástico, muitas vezes, com o calor, o plástico começava a, não digo a derreter, mas ficar tão fraquinho que não servia para nada. Então, essa é uma forma de adaptação. A filosofia de uma construção de um tanque para armazenar água é uma forma de adaptação. A forma como essa adaptação está sendo levada é outra história. Por exemplo, a transposição do São Francisco, em outros países do mundo, a transposição é a melhor forma de adaptação. Levar água de um lugar para outro, no caso dos Estados Unidos, o Rio Colorado, a forma Las Vegas, Los Angeles, todo isso. A forma como isso está sendo feito, cada país define suas políticas, mas como o problema é gerenciamento de água. Em um clima semiárido, isso é algo que tem que resolver. Agora, o problema é que as projeções para o futuro mostram que esse clima semiárido pode virar árido. E aí a pouca água que tem para gerenciar talvez não seja suficiente. Então aí precisa de outros tipos de decisões futuras. Porque nem vai ser mais água para levar o caminhão pipa. Eu queria, posso? Bom, o meu capítulo nesse relatório do TCC, ele não tem a ver com essa parte da dinâmica do clima, dos impactos do clima. Estou num capítulo mais de economia da adaptação, ou seja, um capítulo que olha menos como a questão do clima vai impactar as pessoas, mas mais como é que a gente pode resolver o problema. Então nós estamos aqui falando muito de investimentos, né? Na oferta de recursos naturais, ou seja, como é que os recursos naturais estão sendo ofertados nesse clima em mudança, mas a gente tem que pensar pelo gerenciamento também do lado da demanda, ou seja, em situações extremas, como o Nordeste, por exemplo, onde você não tem oferta mínima de recurso hídrico, obviamente que investimento pesado é a coisa mais importante.
Mas aonde você ainda tem recurso hídrico, você tem que moldar a demanda para que ela se adeque àquela oferta do recurso. Traduzindo, nós temos que ter políticas que não sejam somente de investimentos, mas também de regulação econômica, onde os preços reflitam a escassez do bem. Então, se não temos água, o custo da água, o preço da água tem que refletir aquela ausência de água, aquela redução da oferta. Não podemos ficar sempre expandindo a oferta, investimentos em expansão da oferta, que são obviamente necessários, mas também temos que olhar o lado da demanda. Então, a regulação econômica ela é muito importante para que nós possamos adaptar. Então, se não temos água, nós vamos ter impactos de toda sorte, sendo os dois mais importantes e óbvios aqui no Brasil, que são impacto na agricultura e impacto na oferta de energia elétrica. Nós temos que ter políticas de preço que reflitam a escassez, tanto da água quanto, por exemplo, da energia elétrica. Então, não podemos ter uma política onde não se controle a demanda por esses bens, porque eles vão ficar escassos e não vai haver para todo mundo. Então, é um outro foco que é importante na adaptação, me parece, que a gente tem que começar a dar atenção, que é esse foco da gestão da demanda, a regulação econômica, a internalização dos custos ambientais nos preços, de modo que os preços reflitam a escassez dos recursos naturais e a gente possa, então, ter uma melhor qualidade de vida e um impacto menos oneroso na sociedade como um todo, no nível de bem-estar e principalmente nas camadas da população que são mais pobres. Então isso quer dizer que... Falando sobre isso, a gente fala muito sobre políticas públicas e o PCC, ele não, como você falou, ele não tem ações que são implementadas no governo. Cada governo tem que fazer isso. Qual seria o papel que o governo poderia orientar da população para essa questão da adaptação e também da mitigação dos riscos do meio ambiente? E o papel do governo na população? O que o governo poderia fazer? Qual seria a sugestão para que o governo inicie alguma política pública em relação à orientação da população? Olha, o que essa parte mais que eu trabalhei no IPCC mostra é que a questão da adaptação é um constante gerenciamento do risco. O tempo todo você tem que estar gerenciando o risco que é, de certa maneira, desconhecido e, de alguma maneira, imprevisível, porque o risco da mudança climática, do impacto da mudança climática depende do quanto vai haver de mudança climática, que é uma incógnita, porque depende do tanto de emissões que vai haver, enfim. É uma coisa que é uma incerteza, tem uma incerteza muito grande, então nós temos que trabalhar com a incerteza. Trabalhar com a incerteza é fazer um gerenciamento de risco, é ter uma governança que ouça a população, que é, em última instância, quem deve decidir o que quer, né, de alguma maneira, a população, os cidadãos é que tem que saber como é que eles querem enfrentar essa questão. Então, e o governo deve responder a esse anseio da população com políticas de regulação adequada, de preço, de oferta de bens, de serviços, enfim. Tem que ter uma gestão adequada que incorpore a mudança do clima nos objetivos de desenvolvimento no futuro. Né? É dessa maneira que eu vejo que a coisa tem que ser. Posso fazer um comentário para você? Eu acho que... Só dá uma cuidado com o gravador. Qual esse? Esse ali. Eu acho que você viu, inclusive, no começo da apresentação, duas pessoas do governo fizeram comentários, quer dizer, eu não vou defender o governo, eu sou do governo do Estado de São Paulo, é outro governo, mas eu acho que o governo está fazendo o papel, o governo tem planos, a gente tem trabalhado, ajudado, eles têm demandado, etc. Mas o mais importante é a comunicação entre o governo e a população, e tem, acho que um ponto que é o mais importante, na minha opinião, pelo menos, são vocês. É a mídia, porque nós precisamos que as pessoas acostumem, que as pessoas compreendam melhor o que é a mudança climática e como cada pessoa pode agir, não só agir pessoalmente, mas como cada pessoa vai demandar do próprio governo as adaptações que têm que ser feitas, ou vai reclamar porque ela precisa de uma adaptação aqui, eu preciso de uma adaptação acolá. Então, acho que mais importante do que simplesmente deixar na mão do governo, se nós sabemos que se deixarmos na mão do governo não vai acontecer, geralmente não acontece por causa dessa falta de conexão. Então, o IPCC, nesse sentido, ele
Ele é um grupo de cientistas, como o Marengo mostrou. O IPCC pega toda a ciência que existe e coloca, é isso que nós estamos fazendo. Está aqui, o que a ciência está dizendo é isso. Isso não quer dizer que vai acontecer, etc. Isso é só ciência. A partir daí é que o resto da sociedade, então o relatório não é feito para comunicação entre os cientistas, porque nós temos outros meios para isso. Para a gente se comunicar cientificamente, a gente publica um trabalho, o outro lê. Esse relatório não é para isso. O relatório é justamente para isso, para mostrar o que a ciência diz que pode acontecer e tentar cristalizar essa comunicação. Agora, o que vocês acham? Eu queria só complementar o que ele está falando, que é o seguinte, quando a gente fala assim, o governo não é um governo, é o federal, não é o estadual, municipal, porque há questões que são pertinentes ao governo federal, outras que são governos estaduais e outras a governos municipais. Por exemplo, um dos maiores problemas que o IPCC aponta com o aumento do nível do mar é a questão das cidades, das grandes regiões metropolitanas na zona costeira. E isso é um tratamento, o tratamento tem que ser dado do ponto de vista municipal. Por quê? Você não pode, por exemplo, ter planos diretores que não mais reconheçam a questão da mudança do clima na hora da sua elaboração, na hora da sua implementação. Então, a questão da adaptação, como bem disse o Marengo, ela é local. Né? Ela é local, você não transpõe. Eventualmente você pode transpor ideias e transpor soluções, mas elas têm que ser sempre adaptadas à questão local específica. Então isso é um trabalho muito conjunto entre cidadãos e poderes locais para resolver essas questões. Por exemplo, o Rio de Janeiro aqui tem regiões de baixada, né? E o aumento do nível do mar vai causar um problema seríssimo. Esse é um problema nosso aqui, do estado do Rio de Janeiro. Então, uma questão que envolve uma instância governamental diferente, a questão de precificação de recursos que são, por exemplo, energia elétrica, que são recursos gerenciados pelo governo federal, tem que ser tratado em nível federal. Então, cada situação problemática, cada impacto, cada risco tem que ser definido por um determinado nível governamental adequado. Agora, ainda sobre essa questão de atingir a população, há exemplo do sistema Cantareira, que está recebendo cada dia mais, há essa questão da adaptação de poder ser uma medida permanente. A questão do racionamento, o que se pensa a respeito disso? De que forma esse racionamento de energia e de água também pode afetar essa política de adaptação? Também é uma certa dúvida. Em relação com o IPCC e com a mudança climática. Não, eu acho que talvez o problema é o seguinte. Já tem acontecido em 2001, se você se lembra. E em 2001, o que se estabeleceu foi algo incrível, porque naquela época todo mundo tinha que reduzir o consumo de energia, aquele que consumia menos energia recibia um bônus. Eu me lembro, em minha casa desligamos todos os aparelhos, menos a geladeira e a televisão. Todo estava desligado, então fazia café na cozinha a gás. E teve um consumo de energia de 20%. Isso foi publicado. Então, isso, digamos, foi uma coisa de adaptação instantânea que funcionou e depois, quando começou a chover, esqueceu. E voltamos novamente à situação. Ou seja, é difícil poder prever situações como esta. Mas também é muito difícil poder dizer o que pode ser feito. O papel nosso, como meteorologista, climatologista, é fornecer os subsídios em termos, por exemplo, de previsão de tempo, possibilidade de que chova nos próximos meses ou nada. Mas aqui, como IPCC mesmo deixa claro, a gente não pode vir a sugerir, por exemplo, vocês têm que construir todo um sistema novo. A gente não pode falar disso. Realmente não compete a nós esse tipo de processo. Nós fornecemos a informação científica e os governos têm que definir qual vai ser a estratégia. Se tem que construir um novo sistema de reservatórios, tem que trazer água de outros rios, isso é o governo que define. O IPCC simplesmente dá a forma de que problemas como esses poderiam acontecer não só aqui, mas em todo o mundo, mais frequentemente. É importante lembrar que o IPCC não faz recomendação de políticas específicas, mas opções. Ele apresenta. Então, por exemplo, você tem
questões de instrumentos econômicos. Então, ele apresenta um menu de opções. Você pode ter subsídios, taxas, você pode precificar, você pode criar regras, normas, padrões. Quer dizer, cabe a cada sociedade discutir qual é o que é melhor para si. Quer dizer, você não diz nada, como o Marinho também apontando, o que cada país tem que fazer para cada... Né? Agora tem um menu de opções e as sociedades que escolham aquelas que são mais adequadas para si. Complementando a sua pergunta rapidinho, esses eventos extremos como esse que ocorreu agora, eles são extremamente difíceis de prever, né, professor? Porque eles estão numa região, inclusive de previsão, que é muito difícil. Nós, no meu laboratório, por exemplo, nós medimos quase 40 graus em São Paulo, quase 40 graus, temperatura com 20% de umidade. Eu nunca tinha visto isso. Eu trabalho com plantas e eu vi o desastre que foi, estava tentando fazer experimentos, etc. Quer dizer, é uma coisa realmente muito, muito estranha. Então, o que nós podemos fazer é tentar trabalhar mais, se o governo investir nisso, em tentar fazer melhores previsões disso. Certo? Eu acho que saber, que a pergunta que todo mundo está fazendo agora é, poxa, e aí, o ano que vem vai acontecer isso de novo? É uma pergunta que a gente faz por Maranhão, eu não fiz ainda, vou fazer por Maranhão, né? Vai acontecer isso de novo ou não? Então, eu acho que isso é o que o grupo de cientistas pode fazer. E como a Carolina falou, nós do IPCC a ideia não é fazer prescrição política, né? Ainda que tenha bastante saídas para isso, com base nos dados que a gente tem. Eu sou o Fábio, do estado de São Paulo. Queria exatamente perguntar ao Marinho qual é a possibilidade de a seca que se abate sobre o Sudeste, São Paulo principalmente, se repetir no próximo ano, exatamente. Olha, nós já estamos no final quase da estação chuvosa. Ou seja, eu lembro 2001 a situação foi similar, só que choveu muito em maio de 2001 e isso resolveu o problema de vez, encheu os reservatórios de novo. Agora, a possibilidade de que chova em maio, esse volume que choveu em maio de 2001, por lo menos com a situação meteorológica atual, que estava olhando agora, está muito difícil, climatologicamente está difícil. Agora, já tem uma previsão de como que será a chuva do próximo ano, ainda não chegamos a esse nível de previsão de um ano para outro, não só no Brasil, em todo o mundo. Normalmente a gente deveria estar em uma melhor situação em agosto, para ver se as chuvas começam no momento certo em outubro. Porque é aí que está o problema. Quando começam as chuvas? Se começam cedo ou tarde, é aí que vem o problema. O ciclo Zenzo favorece, o ciclo de El Niño e La Niña favoreceria a chover mais ou menos nos próximos anos? Nessa região de São Paulo não tem muito impacto. Só se tivesse um El Niño super forte como 98, e nestas décadas os ninhos que estão acontecendo são relativamente fracos. O sea, não tem aquela forçante como aconteceu em 98 ou 83. Os ninhos são relativamente fracos, o que dificulta muito uma previsão. Realmente está difícil. Eu acho que em lugar de nenhum do mundo você vai responder essa pergunta, como que vai ser o verão de 2015. Está difícil. Qual é a extensão que é possível prever com um pouco mais de certeza? Enquanto vocês têm uma ideia de com quanto tempo de antecedência? Mais ou menos são 3 meses. A previsão de clima é feita a cada 3 meses. Por exemplo, agora a gente vai fazer previsão dos próximos 3 meses, próximo mês vem dos próximos 3 meses. Mas existe um problema que é o que se chama previsibilidade. Ou seja, áreas onde as previsões são relativamente mais fáceis, como é o norte, nordeste e sul do Brasil. Mas tem áreas onde as previsões são relativamente muito mais difíceis, como o centro-oeste e sudeste. Estamos em uma área onde a previsão climática é muito difícil. Você pode perder uma coisa e pode acontecer outra. E isso realmente dificulta muito ter uma previsão. Por isso que agora a gente está trabalhando mais com previsão estendida de 10 dias. Então, eu não quero saber do próximo mês, quero saber dos próximos 10 dias. E aí dá para ver se choveu em alguma área ou não. São Paulo tem chovido muito, mas sobre a cidade, não sobre Cantareira, que não ajuda em nada. Não sei o grau de confiança, desculpa, Juliana Miranda da Folha de São Paulo.
Os estudos que falam de estabilização da Amazônia diminuíram o grau de confiança. Então, isso quer dizer que está tudo bem com a floresta ou tem só uma questão técnica? No es que disminuyeron el grado de confianza, ¿no? O sea, cuando se habla de sabanización, no interpretan como que la floresta vira sabana. Es más el funcionamiento de la floresta. O sea, la floresta funciona actualmente como un sumidoro de carbono. Ahora, si la temperatura del ar aumentase, el nivel de CO2 también, la floresta entraría en una fase de colapso. Puede virar otro sistema que es diferente totalmente, que puede ser más una fuente de carbono. Entonces, en 2007 tenían estudios que mostraban eso. Ahora, ya con más modelos climáticos, ese escenario, en cierta forma, yo no digo que fue afastado, ¿entendeu? Ese escenario ainda aparece, no aparece con la intensidad que aparecía antes, mas es un escenario que continúa, más que si las temperaturas y los niveles de CO2 pueden aumentar, realmente aquello puede virar a ser un problema nuevamente. O sea, lo que estoy intentando decir es que la posibilidad de que eso exista continúe existiendo, la probabilidad tal vez sea relativamente menor, más la posibilidad existe. Con los papers nuevos se ve que esa posibilidad disminuyó un poco. Más si la temperatura y CO2 siguen aumentando, va a aumentar nuevamente. O sea, la floresta no está libre de sabanización. Alice, do blog Nivela. Eu queria entender um pouco essa coisa que você falou sobre a adaptação, a estratégia tem que ser local para ela ser efetiva. O Brasil, os dados do Brasil mostram que os cenários são muito diferentes se você olhar Centro-Oeste, Amazônia, Nordeste e Sul. E que o papel de vocês seria de propulsor de informação. Existe uma estratégia do IPCC ou de vocês, como membros da academia, de levar isso lá para ponto, para o policy maker local, como próximo passo dessa divulgação? Bom, justamente una pena que Osvaldo saiu. Osvaldo é representante do Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este momento, ahora estamos trabajando, después de varios años de intentar, la creación del Plano Nacional de Adaptación, ¿no? Que es una colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ese plano de adaptación, antes, para su funcionamiento, incluye análisis de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Para eso, hemos escogido varios sectores, los más importantes: agricultura, salud, recursos hídricos, zonas costeras, grandes ciudades, para estudiar cómo que están las vulnerabilidades actuales y qué medidas de adaptación han sido aplicadas. O sea, siempre vamos a recuperar algo de lo que ya fue feito, para ya ir pensando en formas como se pueden pensar medidas de adaptación a un nivel regional y sectorial. ¿No? Es algo que está comenzando a ser feito ahora en Brasil. Digo finalmente porque ya era una cosa que debería haber sido feita antes. Entonces, como estrategia del gobierno está siendo feita, porque ya se vio de que no podemos crear una política de adaptación que sea igual para Nordeste y para Sur. No da. Son vulnerabilidades diferentes y son, digamos, forzantes diferentes. O Sur tem proyectado de ter más chuva no futuro, o Nordeste tem proyectado de ter menos chuva no futuro. Todas las forzantes determinan que cada región, cada sector tiene que tener su propia adaptación. Y obviamente es un trabajo monumental vir con una estrategia de adaptación. O sea, algo que no va a estar pronto en 1 o 2 años. Una cosa de mucho trabajo. Eu também queria lembrar que, do ponto de vista local, regional, etc., não são somente as forçantes que interferem na questão da adaptação. Toda a estrutura social local, a cultura, as crenças, a forma de organização das pessoas, influencia em quanto e quão eficaz será a adaptação e a forma de se adaptar. Né? Então, não é também só a questão de clima e das forçantes, mas também uma questão da resposta social e do como a sociedade daquele local pode estar bem integrada ou não num determinado plano. Por isso que eu me referi antes que, por ser uma questão local, a gente tem que envolver tanto níveis de governo quanto necessário. Eu queria fazer mais uma pergunta. Em relação, por exemplo, José Marengo citou a construção de hidrelétricas como uma forma de
prevenir a escassez do setor de energia. Mas nós tivemos no ano passado um problema em relação a isso, especificamente no caso de Belo Monte, quando gerou vários protestos dos índios no local, protestos também nós tivemos casos, né, de perdas sociais, pessoas que estavam sendo exploradas sexualmente lá, casos de prostituição, outros problemas sociais e também com a questão indígena. Eu queria saber se nesse fato, nesse exemplo de Belo Monte, a gente pode considerar como bad planning, um mau planejamento, e se a hidrelétrica mesmo é a melhor alternativa para se prevenir isso, e de que forma a cultura indígena, que você citou durante a explanação, ela pode contribuir para melhorar para essa questão da adaptação. Bom, pelo que eu lembro um pouco das discussões lá no Japão, especialmente com países andinos, das pequenas ilhas do Pacífico e América Central, o conhecimento indígena é bastante importante, especialmente na parte da agricultura, na parte de segurança alimentar. E obviamente isso vai depender de água. E claro, você pode ter todo o conhecimento indígena, mas no final a sociedade talvez pode ser menos complicada que a sociedade ocidental, em termos de estrutura, mas o problema se reduz muitas vezes à falta de água, ou excesso de água. Agora, quando eu falei de hidrelétricas, não falava de Belo Monte, de Santo Antônio, nada. Simplesmente, uma das opções que foram, através da história, é justamente construir reservatórios para armazenar água. No caso do Nordeste, é para armazenar água a nível sazonal. Da civilização inca, por exemplo, eles construíam canais para levar água de um lugar onde chovia muito para outro onde não chovia. E também, obviamente, no caso de uma usina hidrelétrica, para gerar água e também para gerar energia. Não entrei no detalhe de Amazônia nem nada. Não quis entrar porque realmente isso não compete a nós, nem ao IPCC, discutir esse tipo de ações, dos impactos que possa ter. Isso não entra dentro do IPCC porque isso escapa um pouco do escopo científico. Isso entra já dentro dos detalhes internos, da política interna de cada país. O IPCC não discute isso. O IPCC, por exemplo, nunca vai emitir uma posição sobre se a construção de Belo Monte é boa ou não. Isso é o país que tem que definir. E nós, como cientistas, também não estamos em posição disso. Nós podemos dizer de que a usina é uma forma de poder garantir energia hidrelétrica limpa, basicamente. Não digo especificamente. 80% da energia elétrica, da energia renovável da região vem de hidrelétrica. Então, esse tem sido um dos meios de produzir eletricidade que o Brasil escolheu e se especializou. E na matriz limpa, né? O Marengo falou, porque a questão lá de Belo Monte, etc., está mais na pergunta dela sobre a questão cultural e essa questão de fazer adaptação em lugares diferentes. Quer dizer, cultura, se você constrói uma usina hidrelétrica na Amazônia, ou se você constrói uma usina hidrelétrica no Rio Grande do Sul, você vai ter que lidar com culturas diferentes e problemas diferentes. E isso é de cada país. Ainda que as ciências sociais estejam cada vez mais estudando esses aspectos, entendendo uma série de coisas, eu me lembro, pelo menos no nosso capítulo, não houve, a gente não pegou tantas coisas. Na África existem estudos muito interessantes, por exemplo, que a capacidade de previsão do clima do agricultor local ela é diferente da capacidade dos supercomputadores. E para certas coisas, o agricultor local é melhor do que o supercomputador. E em outras situações é diferente. Então, acho que é mais nesse aspecto, pegando o exemplo da agricultura, é mais nesse aspecto que a gente coloca a parte científica desse conhecimento mesmo. A cultura é sim importante para que aquela família ou aquele grupo de pessoas se estabeleça num determinado local. Isso vai independer se o país tem um supercomputador ou não, porque a decisão vai ser tomada no mesmo lugar. Certo. A construção de hidrelétrica, então, ainda é uma alternativa, apesar da destruição da biodiversidade que acontece onde elas são construídas, ainda é uma alternativa limpa. Não é alternativa limpa, não existe. O homem sempre interfere em alguma coisa, então não existe isso. Né? Tudo que a gente fizer vai ter uma perda. Então, quando você constrói uma hidrelétrica, há uma perda de biodiversidade. Certo?
Agora, se você for produzir, por exemplo, aí você vai escolher, você prefere produzir atômica. Aí, para atômica, você tem outras perdas, que não vai ser a de biodiversidade, mas vai ser uma perda parecida com o que houve, se ocorre um acidente, como ocorreu no Japão, por exemplo, e você pode ter morte de pessoas e outros efeitos. Então, eu não quero dizer escolha só catástrofe, mas eu quero dizer, a gente tem que escolher as perdas mínimas, né? E escolher o nosso estilo. O Brasil escolheu a hidrelétrica, assim como escolheu também a cana-de-açúcar, o etanol, há muitos anos atrás, e isso tem funcionado razoavelmente. Mas nós temos também as termoelétricas, que são poluidoras, mas elas foram colocadas como um backup, né? Um backup do sistema para evitar aquele problema devido ao que ocorreu em 2001. No fim das contas, é incrível, mas tudo remete à água. Aonde tiver problema com água, nós vamos ter problema com as outras coisas. Em termos práticos, só vamos insistir nessa questão, que eu gostaria de ter uma visão mais prática disso. De que forma a cultura indígena ela pode contribuir efetivamente? Faltam programas que valorizem o índio, que tragam assim, para o nosso modo de economia, para o nosso modo de produção, aqui nos grandes centros, como em São Paulo, no Rio, o saber indígena, como que os indígenas podem contribuir efetivamente para essa produção? No caso eu sou original do Peru. O Peru, país andino, tem uma grande cultura, a civilização inca. E a civilização inca, eles consideraram muito esse aspecto tradicional de previsão de tempo, desenvolvimento astronômico e tudo isso. Ou seja, eles desenvolveram todo um sistema de irrigação e previsão. Hoje não se sabe como que foi feito, mas funcionou. E isso é uma coisa de cada país. Então, justamente na reunião em Japão, o delegado da Bolívia levantava esse assunto continuamente, irritava os americanos e os europeus, porque eles não tinham a mais mínima ideia do que significa a madre terra se recupera, a madre terra reage, não? Ou seja, o homem produz coisas, a madre terra manda um tsunami e limpa todo aí. Então, esse tipo de percepção, muitas vezes, países desenvolvidos não entendem. Eles veem de outra forma, mas os países em desenvolvimento, especialmente nos países da América Central, andinos, eles têm levantado isso. Existem estudos, poucos estudos que mostram, especialmente na parte da agricultura, o interessante. Bolívia tem, assim, eu trabalhei um tempo em consultoria com eles, e eles tinham conferências onde se tocava somente esse aspecto. Esquece modelos, esquece IPCC, nada. Eles tocavam somente o aspecto de tal região, por exemplo, quando o pássaro canta isto, quer dizer que vai chover antes do previsto. E chovia antes do previsto. Por quê? Não façam a mínima ideia. Eles não sabiam, mas eles escutavam o pássaro cantar e já estavam marcando o início da chuva. Tem um exemplo científico. Os incas, eles costumam fazer uma festa para decidir o plantio da batata, que era feito bem no topo, né? Ali por volta do Machu Picchu. E um grupo de cientistas americanos, trabalhando com um grupo de cientistas peruanos, acabou descobrindo que quando eles fazem essa festa, os líderes, eles olhavam para as Pleiades, né? Olhavam para a constelação e com base se a constelação estava sendo vista claramente ou não, eles iam tomar a decisão de plantar batata ou não naquele momento. Acabaram descobrindo que existe um sistema amazônico de evapotranspiração que interfere na visão das Pleiades realmente, porque esse sistema interfere na luz que vem sobre a Amazônia, que era para o lado que eles olhavam, e na realidade eles decidiam com base nisso. Isso é um conhecimento local, é um conhecimento local para aquele lugar lá serve, certo? Mas para outros lugares não serve. Os índios brasileiros, por exemplo, da Amazônia, eles caminham, né? eles passam lá 30, 40 anos num determinado local, eles desmatam, cultivam fungos em cima da madeira, tem toda uma técnica, não é nada feito por acaso, e depois eles mudam de lugar. E aí a procura de um novo lugar é uma característica que pode servir para a gente, por exemplo, para a gente aprender a usar a Amazônia como eles vêm usando. Isso já foi comprovado. Cientistas ingleses, principalmente, fizeram muitas pesquisas disso, já foi comprovado que, na realidade, a Amazônia é permeada pelos índios e modificada pelos índios há muitos e muitos anos. Ela não é uma floresta que fica lá as árvores do jeito que querem. Eles vão mudando, vão
abrindo essas clareiras e depois eles vão, e aquilo vai regenerando atrás deles. Então tem toda uma dinâmica com o homem que já existe ali, que é diferente da nossa agricultura, que supostamente é melhor adaptada como uma agricultura para pequenas populações na região amazônica do que qualquer coisa que nós podemos fazer com a nossa super agricultura aqui no Sudeste. Eu queria lembrar o seguinte, que na ausência de grandes canais de comunicação com os povos indígenas, nós temos a Embrapa, que nos fornece estudos e resultados muito promissores no que se refere à adaptação de cultivares para situações de seca, para situações de estresse hídrico, de excesso de calor, pesquisas do Marcos, enfim, que nós, de alguma maneira, o Brasil tem uma capacidade de se adaptar a eventos climáticos diferentes à agricultura, porque nós temos aqui uma capacidade instalada de bons cientistas, de bons técnicos, de boas pesquisas. Então, a Embrapa tem um papel fundamental nisso, na segurança alimentar brasileira, porque vem trabalhando nesse sentido. Obviamente, isso não está no IPCC, mas isso é um conhecimento que nós da academia aqui temos da importância da Embrapa no desenvolvimento dessas técnicas. E estudos que mostram o que é melhor, se irrigar ou mudar o cultivar de determinada região, produzir sementes resistentes, enfim, a gente, em várias áreas, é bem proativo e tem bons resultados, alcançado bons resultados. Eu vou ter que ir embora, só queria deixar também essa mensagem nessa área. No Brasil, acho que todos vocês já viram a projeção de Peters do mapa do Brasil, né? Aquela projeção que o Brasil é uma linguiça, aquela projeção real. Né? O Brasil tem um problema, se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, ele é assim, se você pegar o Brasil, ele é desse jeito. E essa variação, por isso a nossa variação climática é muito maior do que na maioria dos países. A África talvez seja igual, mas na África não é um país continental, é um continente. Então, daí vem a questão da Embrapa, eu acrescentaria Lavras, Viçosa e Exalc. A Embrapa é muito boa, mas tem outro, nós temos várias escolas de agricultura poderosíssimas e fantásticas. E as universidades, não, a Exalc está na USP, né? Eu não estou na Exalc. Eu falei. Mas a gente, com isso, a Embrapa principalmente, se você pegar uma soja plantada no Rio Grande do Sul e comparar levar ela para o centro-oeste, é capaz de você não reconhecer nem que aquilo é uma soja, tão grande que é a diferença genética. Então o Brasil tem uma capacidade incrível de genética e o que está no nosso capítulo, né, Marengo, mas não apareceu aqui, é que além naqueles estressores não climáticos que o Marengo mostrou, nós temos o aumento populacional e a demanda de alimentos no mundo. Essa demanda de alimentos, o que a gente já encontrou na literatura é que o mundo terá que aumentar até 2040, no mínimo 70% a produção de alimentos. Já tem gente dizendo que vai ter que dobrar. Não há como fazer isso com genética clássica para a maioria das espécies. Nós vamos ter que lançar mão de biotecnologia. Daí entra o que você acabou de falar. Quer dizer, nós vamos ter que lançar mão de transformar as plantas usando biotecnologia realmente, não só para que elas produzam mais alimentos. A produção de alimentos, em geral, nos papers que nós temos, que não são muitos, a confiabilidade talvez não seja tão alta, mas com o aumento de gás carbônico as plantas crescem mais, só que eu costumo dizer que elas ficam bombadas, musculosas. Mas o teor de proteínas cai em média 7% nos alimentos. Então isso gera uma queda na qualidade dos alimentos. Tá? Muito bem, nós temos que corrigir, nós temos que lançar a mão de biotecnologia então para corrigir isso. Nós temos que lançar a mão de biotecnologia para quando ocorrer um desastre como esse que ocorreu agora em São Paulo, dessa seca, com seca no verão, baixa umidade, alta temperatura, a gente tem plantas que aguentem melhor. Certo? E para várias outras coisas, usando o que a Carolina comentou. Então é preciso investir nisso, o Brasil precisa investir nisso. Dizem também que não há área agricultável com estabilidade econômica no mundo para suprir essa demanda de alimentos fora o Brasil. Tem Brasil e tem África. A Ásia está cheia, Estados Unidos está cheia, a Europa está cheia. A Europa vai ter um problema seríssimo com a agricultura deles, e eles vão demandar da gente.
Então essa questão eu considero que é uma questão que a gente colocou no capítulo, foi bastante discutido também, né? E é uma questão para o Brasil muito importante, porque ela, ao mesmo tempo, você pode comentar, que ao mesmo tempo que é um problema, também é uma oportunidade, porque o Brasil pode criar um sistema tecnológico melhor e novo que ajude o mundo a ter alimentos e com isso, economicamente, a gente tem vantagem. O senhor comentou sobre a quebra da safra de cana em São Paulo. Além da cana, tem uma avaliação sobre outras? Não tenho, ainda não tenho a dimensão. Nós tivemos alguns problemas que a gente tem. A cana, há uns anos atrás, a gente teve um problema também de excesso de chuva, que já foi um outro extremo que ninguém percebeu muito. Nós tivemos excesso de chuva no inverno. Quando você tem excesso de chuva no inverno, o que acontece com a cana é que você induz a floração. E aí, quando a cana floresce, se o agricultor vê a cana já com flor, ele nem vai colher, porque a flor rouba o açúcar que a gente precisa. Então, naquela época, por causa dessa floração, nós tivemos uma perda de 20%. Então, uma hora a gente tem um extremo de chuva que leva uma perda de 20%. Agora tem extremo de seca, estão falando de 20%, eu achei até que ia ser mais. Eu já dei até uma volta para o estado de São Paulo, dei uma olhada nas viagens e tal, não vi realmente tanto estrago. O milho parece estar em ordem, tem bastante milho, o milho parece que não foi tão afetado, porque depende da época. Se fosse talvez um pouquinho antes, quando o milho está no início da taxa de crescimento, que foi o que aconteceu com a cana, aí você tem um impacto. Aquilo que eu falei, que depende do momento e não dá para a gente prever o que vai acontecer. Mas a seca pode se estender e aí a gente... Se a seca se estender, aí você tem toda uma questão, inclusive, de lençol freático, quer dizer, as árvores vão sentir nas regiões mais altas, nas florestas que a gente tem nas regiões mais altas de São Paulo, isso é uma opção de outros detalhes. Renato, vou chamar o grupo. Esse novo relatório do IPCC com certeza vai influenciar nas negociações do clima, e eu queria saber qual o papel, qual a influência que o Brasil ainda tem, se a gente ainda tem uma posição de liderança, os países em desenvolvimento, como é que a gente está nessas negociações internacionais? Não sei, Marengo, não pode ser tanto disso. Bom, o que nós podemos dizer é que justamente que na convenção da conferência de clima que vai ter agora em Lima, no final do ano, que muitos não estão vendo como algo landmark, todo mundo está apontando mais para a conferência de 2015 em Paris. Mas o IPCC vai estar presente, vão fazer lançamento de todo o documento. Como falei, muitas das negociações, a Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudança Climática, a UNFCCC, eles foram os, digamos, que idealizaram a criação do IPCC, porque eles utilizam as informações científicas. Então, a Convenção vai usar as informações científicas geradas pelo IPCC para as negociações. Agora, em termos de negociações, eu tenho visto a ação dos negociadores do Brasil na semana passada. São pessoas que têm muita experiência, agressivas no momento que tem que ser, porque nessa convenção, se você não é agressivo, se você fica quietinho e mudo, não avança nada. Então, essa, digamos, entusiasmo realmente, não só do Brasil, de outros países da região também, foi engraçado, porque quando chegava, vocês viam a participação da Europa, UK, Reino Unido, tal, falavam bem, mas na hora, América Latina era uma briga, Nicarágua falava primeiro, Panamá cortava, então parecia uma coisa que às 2 da manhã todo mundo estava olhando, isto que está brigando, pipocando de um lugar para outro. Realmente a capacidade de negociação é grande, continua. Agora, em termos de liderança ou não, acho difícil poder falar que um país assume liderança dentro de uma discussão. É igual prever evento extremo. Eu estou acompanhando uma tese de uma menina de Rutgers, americana, e ela, outro dia, eu fui avaliar umas teses lá em New Jersey, e aí ela fez a exposição dela, e ela estava comentando comigo, ela falou, e ela vai a todas essas reuniões. Aí é uma coisa paracientífica, mas ela falou, olha, eu não sei o que acontece com os brasileiros, mas chega 3 horas da manhã, você vê um inglês caído ali, um americano caído aqui, não sei o quê, e o brasileiro aparece todo bonitinho, perfumado, limpinho, e vai lá na discussão e dá um monte de opiniões. Então a gente é visto, isso é muito bom, né? A gente é visto como
como esse tipo de liderança, né? E isso eu acredito que também está relacionado com, de novo, vou pensar que eu puxo o saco do governo, não tenho partido, tá, gente? Mas assim, a qualidade do Itamaraty, eu tenho os contatos todos que eu tenho tido com o Itamaraty, a qualidade intelectual, etc., do pessoal, o treinamento desse pessoal tem sido muito, muito bom nos últimos anos e isso faz uma diferença muito grande na hora da negociação. Acho que isso é uma coisa que o Brasil fez uma adaptação muito boa. E muitos desses negociadores, digamos, não são cientistas ambientais, não são climatologistas, mas sempre entendem do assunto e sempre consultam quando alguém prepara um relatório ou algo. Ou seja, nós cientistas estamos aí, como quem diz, no backup, em caso de que alguém tenha uma dúvida, como foi, chamaram e a gente conversou um pouco e depois, claro, voltei ao meu cantinho de autor. Mas realmente, em termos de negociação, como você falou, claro, naquela época, todo mundo dormia, mas aí pipocando da América Latina, os mais barulhentos de todos. E o pessoal entende, acho que é isso, o pessoal realmente entende do assunto. Muitas vezes são ex-alunos nossos, inclusive, né, que estão lá e tal. Isso ajuda a formação mesmo da pós-graduação brasileira acabou gerando um grupo de pessoas que foi trabalhar no governo, no MCTI, eu encontro gente do MCTI, que é esse nível, do MMA, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério do Meio Ambiente, e do Itamaraty, que tem um nível realmente muito bom. E isso é que faz a diferença, porque esse pessoal que entra na discussão, eles entram com um conhecimento profundo das coisas e podem discutir qualquer assunto. Nesse sentido, eu acho que a gente tem uma vantagem na questão da liderança. E eu queria lembrar também que o Brasil teve uma performance muito boa no que se refere à redução de emissão de gases de efeito de estufa, que aumenta a moral do país quando chega num foro internacional onde o tema é exatamente redução de emissões. Porque nós temos a Política Nacional de Mudança do Clima, nós temos objetivos de mitigação para 2020, nós tínhamos as emissões de florestas com emissões altíssimas e uma meta usada de redução de emissões e, felizmente, nós conseguimos reduzir drasticamente as emissões. Então, quer dizer, o Brasil reduziu emissões recentemente, o que aumenta, com certeza, o cacife do país no que se refere a negociações exatamente sobre mitigação de emissões na Convenção do Clima. Mas a pessoa tem que ir. Só uma coisa, mas só nesse ponto a gente está, na verdade, mudando o nosso perfil das emissões mais do que reduzindo propriamente. A gente reduziu. Com o pré-sal, com as perspectivas do pré-sal, a gente vai ter que reduzir muito desmatamento, muito transporte urbano para compensar as emissões que estão por vir. Então, isso não reduz um pouco a nossa legitimidade? Veja bem, o pré-sal, ele não vai aumentar sobremaneira a emissão brasileira, porque as emissões que advêm da exploração do pré-sal são emissões fugitivas do processo de exploração. Entende? O consumo brasileiro de energia, que não é, de certa maneira, descolado da produção doméstica de energia, ela não vai ser, não vai ter uma correlação tão forte assim com a exploração do pré-sal ou não. Depende da infraestrutura que nós fizermos, das escolhas que nós fizermos, mas nós vamos continuar rodando a carro a gasolina, se nós vamos ter um parque industrial energo-intensivo ou não, isso é muito mais de decisões setoriais do que de uma consequência direta da exploração do pré-sal. Se a gente exportar todo o petróleo produzido pelo pré-sal, nossa emissão praticamente não muda em função do pré-sal. Então depende das escolhas que a gente vai fazer, né, daquilo que realmente importa para a economia brasileira, se refere setorialmente, do que da exploração do pré-sal. Agora, se esperava que no último relatório do IPCC ele ia influenciar muito a COP15, né, de Copenhague, foi um fracasso aquela COP. Então, por que a gente pode acreditar que esse novo relatório do IPCC vai influenciar tanto Lima quanto principalmente Paris? A minha opinião é a seguinte: nós estamos num processo, nós vamos, a humanidade não muda da noite para o dia, né? Primeiro a gente tem que produzir mais conhecimento, é o que o IPCC tem feito, né? Produzido mais conhecimento. Então, à medida que se vai produzindo mais conhecimento, à medida que as pessoas vão tomando conhecimento deste novo conhecimento científico produzido, é que a gente vai conseguir que a sociedade dê valor à questão e faça com que os seus governos tomem atitudes. Felizmente, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos uma democracia, que é a coisa mais importante para que tomadas de decisão que reflitam os anseios da população ocorram. Então, a imprensa, como
será pior do que o próximo. O próximo vai ser mais ainda bem detalhado e mais rigoroso, né? Quer dizer, rigoroso já somos, mas assim, teremos mais literatura científica para nos basearmos para decisões adiante. E assim a gente vai, assim caminha a humanidade, né? Preferência para o ponto que você quer alcançar. Eu acho que é importante porque normalmente cuando, por ejemplo, la última crisis que tive na Europa, nos Estados Unidos, antes de eso, a agenda ambiental estaba en primer lugar, después del Premio Nobel del IPCC en 2007, mas depois a agenda económica passou para o primeiro lugar, deixou a ambiental de fora. Então, muitas vezes, por decisões dos próprios países, da política dos próprios países, quando eles definem, por exemplo, que a agenda ambiental passa a um segundo plano porque a agenda social e econômica do país está em primeiro lugar, é a decisão do país. Então, muitas vezes, os países são simpatizantes, digamos, entendem bastante os problemas ambientais, mas eles têm que escolher algo que tem que ajudar a população. Então, muitas vezes, aquela de chegar a um novo Kyoto, o protocolo Kyoto já terminou, basicamente. Ou seja, tem que chegar a um novo protocolo de definir, os países não querem se comprometer muito a reduzir emissões porque não sabem se eles vão poder cumprir com isso. E sempre está aquele entrave que se levanta, ¿no? da negociação internacional, ¿no? Que uns países aceitam que os BRICS devem também contribuir mais que tanto como os países desenvolvidos, ¿no? Porque também poluem. Mas outros dizem, não, a poluição é mais atribuição do hemisfério norte, eles são mais responsáveis e têm que ser punidos com maior rigor. Então, esse tipo de negociações entravam em qualquer arranjo político. Então, aí, a base científica está aí, mas muitas vezes eles preferem, não digo ignorar, sino deixar no segundo plano, porque tem outra agenda nacional que para eles é mais prioritária.